Bora então começar oficialmente o nosso 3 em 1 indo direto para Brasília, porque o ministro Dias Toffoli afirmou numa nota divulgada hoje que o caso Master só deve sair do Supremo Tribunal Federal e ir para a primeira instância após o fim das investigações da Polícia Federal. Quem está conosco ao vivo diretamente da capital federal é a repórter Janaína Camelo. Janaína, traz mais detalhes para a gente sobre essa manifestação do ministro. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde para você, Cássio, para todo mundo aqui do 3 em 1. Pois é, essa informação está numa nota que foi divulgada pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, esclarecendo o andamento de todas as decisões do ministro até aqui, né? E aí, um desses esclarecimentos é se o caso deve permanecer no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente tem essa nota para mostrar aí na tela, que diz o seguinte: as investigações estão sendo realizadas normalmente, de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento. E diz que, encerradas as investigações, então será examinada uma eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro de prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Já se discutia essa possibilidade, né, Cássio, desse caso ser retirado aqui do STF diante de várias críticas pesadas envolvendo, por exemplo, a decisão dele. A gente acabou perdendo, gente, o contato com a Janaína Camelo, mas ela estava trazendo aí os principais destaques ao todo. Então, nessa nota divulgada pelo ministro Dias Toffoli, ele divulgou pelo menos 11 motivos, ou pelo menos 11 itens, que faz este inquérito, este processo estar nas mãos dele dentro da Suprema Corte, mas deixou muito claro nessa nota que só vai encaminhar para a primeira instância após o final das investigações por parte da Polícia Federal. Bom, gente, vamos até Brasília, então, conversar com o nosso comentarista Zé Maria Trindade. Zé, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Pois é, muito boa tarde a todos. A crise continua estacionada no Supremo, né, Cássio? Não, e justamente isso, parece que vai passando os dias, novos elementos vão surgindo, a gente esperava inclusive uma manifestação por parte do próprio ministro Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Corte, até tentou defender, mas depois das outras entrevistas também ele foi subindo o tom. Como é que você vê essa nota divulgada com diversos itens, trazendo explicações sobre esse processo que está sendo tão criticado, Zé Maria? Cássio, nós estamos vivendo um momento muito complexo, muito difícil, né? São momentos em que, às vezes, o óbvio tem que ser dito, explicado e insistido. Mas, assim, um juiz, um magistrado não tem que dar satisfação a ninguém e não deve nenhuma obrigação e nenhuma explicação a não ser a sua própria consciência. Eu aprendi isso ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, Cássio, quando, durante uma entrevista coletiva, eu perguntei se ele tinha medo do ACM, o Antônio Carlos Magalhães Neto. E ele me respondeu, olha aqui, um presidente da República não pode temer, não pode absolutamente ter nenhum constrangimento a não ser a sua própria consciência. Aí depois, conversando com ele, ele me respondeu, olha, certos cargos trazem, junto com a postura e junto com o poder, uma responsabilidade muito grande, inclusive a de não dar explicações, e sim justificar através dos seus próprios pensamentos. Então, neste caso, um ministro do Supremo Tribunal Federal ter que dar explicações é uma prova inconteste de que a politização tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa avaliação não é exatamente minha. O decano José Sarney Filho, que foi presidente da República em tempos complexos ali de transição, foi senador da República, o mais longevo do Senado Federal, e aí ele dizia o seguinte, que houve uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal e judicialização do Congresso, ou seja, as coisas estão se confundindo. Independente do teor da nota, que é um pouco complexo, porque se trata não de uma explicação política, não de um deputado falando aos seus eleitores, mas um magistrado, um ministro do Supremo Tribunal Federal dando explicações de uma decisão que ele tomará, o plenário, ou ele tomará, é muito difícil e eu diria inusitado, viu, Cássio?
Ô Piperno, inclusive eu quero também te ouvir sobre, né, essa manifestação feita por parte do Dias Toffoli. Havia uma expectativa grande, mas como o Zé Maria Trindade falou, ele é um magistrado, não tem que dar explicação para ninguém. Você concorda também nisso ou devido à fervura desse assunto envolvendo o caso Master, merecia sim uma explicação, pelo menos trazer maiores esclarecimentos para a sociedade? Eu concordo sim que um ministro da Suprema Corte não tem aqui para os microfones a toda hora para explicar o teor das suas decisões. Quando isso acontece, é um grande sintoma de uma enorme anomalia. E tudo isso porque a ação do ministro levou o processo para dentro da Suprema Corte. Vejam, eu acho que quando a gente fala do STF, e a gente imediatamente associa a politização de muitas decisões, ou pelo menos a acusação de politização de muitas decisões. Eu posso discordar ou não disso, mas é evidente que hoje a gente fala muito mais de STF dos seus ministros do que em qualquer outro momento. Isso é bom ou ruim? Não sei, eu tenho dúvida. O Zé cita um caso extremamente importante, né, do período Fernando Henrique Cardoso, quando ele faz alusão ao período Fernando Henrique Cardoso, porque naquela época o governo, por meio até do PROER, decretou intervenção em muitos grandes bancos. E todos esses bancos tinham grandes conexões com o então governo. E um caso específico do Banco Nacional, até conexões pessoais com a família do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele foi o grande árbitro da questão e agiu de forma absolutamente republicana, ou seja, havia irregularidade, então, portanto, o governo dele agiu de forma correta, decretando a intervenção naqueles 3 bancos, Nacional, o Econômico e também o Bamerinos. Mas aí, o que fez a Justiça? Por acaso a Justiça condenou alguém? A gente conhece, a nação conhece, sabe dizer o nome de algum condenado por aqueles escândalos financeiros? Eu não me lembro. Então, qual o comportamento é de fato mais anômalo e que pode atrair mais contestações? Aquela, digamos, o esquecimento da Justiça naquele momento ou a hiperatividade agora? Ô Acácio Miranda, você acredita que a pressão externa fez Dias Toffoli divulgar essa nota? Sem dúvida alguma. Até porque existem formas de pressão e essa não é uma pressão institucional, essa é uma pressão pessoal. Há elementos que vinculam o ministro Dias Toffoli ao objeto da investigação da qual ele é responsável. E diante desta vinculação, repito, pessoal, ele entendeu por bem emitir essa nota, exarar esta decisão. Mas é importante nós entendermos também que os processos que tramitam na justiça, como regra, são públicos. Se o ministro Dias Toffoli tivesse derrubado o sigilo desta investigação, se essa investigação fosse facilmente acessada pela população e pelos órgãos de imprensa, nada, mesmo essas desconfianças, não estariam tão contundentes, não estariam tão fortes. E ele não precisaria se explicar, porque um juiz, e o Piperno bem disse, o juiz deve preferencialmente falar no processo. Quando o juiz precisa vir a público, é que algo grave está acontecendo. E Dias Toffoli, falando um jargão popular, assinou essa fatura. Ele passou o recibo que há algo grave acontecendo e a pressão anda lhe fazendo mal. O Alangani, inclusive, nessa nota divulgada pelo ministro Dias Toffoli, ele diz que foi escolhido para ser o relator desse processo por sorteio. Ele quis deixar muito claro que, como há em qualquer outro processo, um sorteio caiu na mão dele, ou seja, eu não tenho culpa que caiu na minha mão, por mais que está sendo acusado, né, de algum conflito de interesse, de alguma dúvida, de alguma relação que ele tenha próximo a advogados do caso do Banco Master, e deixou bem claro também nessa nota que a Procuradoria-Geral da República reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para ele relatar este inquérito. Como é que você avalia também essa manifestação por parte do ministro Dias Toffoli? Era necessário? Olha só, eu acho que sim, era necessário
por decisões que ele tomou e agora ele precisa se explicar com a sociedade. O fato dele ter sido escolhido por sorteio, claro, isso ele não tem nenhuma responsabilidade. O que ele tem responsabilidade são nas suas ações. E aí, algumas ações que chamam a atenção. A primeira é por que esse processo subiu para o Supremo, porque vários juristas, e o Acácio é um ótimo jurista, está aqui, né? Então me corrija se eu estiver enganado, era uma acusação frágil, né? Quer dizer, uma venda, uma transação imobiliária com um deputado do PL, mas não havia ali nenhum indício, de acordo com a própria Polícia Federal, de envolvimento direto no caso do Banco Master. Então, por conta dessa acusação frágil, isso sobe para o Supremo Tribunal Federal. Bom, depois, e aí sim, o que é o mais grave, né? É que justamente após o ministro, o relator, pegar uma carona num voo particular com um dos advogados do Banco Master, o processo entra em sigilo, né? Então aí, lógico que acende a dúvida do conflito de interesse. E por fim, para relembrar aqui alguns fatos, a decisão de que as provas colhidas não deveriam ficar sob custódia da Polícia Federal, como é normal, como é recorrente, mas sim, inicialmente, sob custódia do próprio Supremo Tribunal Federal. Depois passa lá, volta, né, para a PGR e para a Polícia Federal. E a própria interferência no interrogatório da delegada, né, dirigindo as perguntas ela super constrangida teve que fazer uma nota dizendo que houve uma interferência na forma que ela conduziu o inquérito. Então, todas essas ações, por conta de todas essas ações, é que ele vem a público agora tendo que dar explicações para a sociedade, porque tem muita pressão da imprensa e da sociedade civil. Inclusive, gente, só mais uma informação que foi feita hoje, o próprio ministro Dias Toffoli, ele aí, né, pediu para que a Procuradoria-Geral da República opine sobre aquele inquérito envolvendo os influenciadores que foram pagos ou supostamente pagos para criticar o Banco Central nas redes sociais. Então, a gente sabe que lá em Brasília é uma praxe o STF aí acolher a recomendação da Procuradoria-Geral da República, ou seja, do Ministério Público Federal. Caso haja, então, essa recomendação desse caso envolvendo apenas os influenciadores para a primeira instância, aí teremos um verdadeiro desmembramento em diferentes instâncias desse caso Master.